Aniele Veloso, porque o Lula falou que quer inteligência artificial, sim, sem desempregar as pessoas, Aniele. Pois é, estou escutando daqui ele falando. Ele começou o discurso agora há pouco, há 12 minutos, Amadeu, e ele já falou, já defendeu que o Brasil é capaz, sim, de criar o próprio mecanismo de inteligência artificial. E por isso que esse plano brasileiro de inteligência artificial será entregue hoje. E daqui a 2 meses, depois da avaliação do governo, ele será apresentado. Lula acabou de defender também a questão da geração de empregos, que uma coisa tem que ser aliada da outra. Vamos ver o trecho da fala do presidente. Já temos, Nájila, a fala aí do presidente? Tá, então nós estamos pegando aqui essa fala, porque o presidente acabou de falar, a gente está capturando para poder exibir para vocês. Vamos rodar. A inteligência artificial pode causar 16 milhões de desempregados. Ela pode... Para isso eu não quero. Que coisa que é essa que é tão importante e vai causar problema para a sociedade? A nossa inteligência artificial tem que ser inteligente. E a gente quer fazer dela uma fonte de fazer com que a gente gere emprego nesse país. Pois é, Amadeu, a gente não tem detalhes desse plano, tá? Mas, de acordo com as informações do próprio governo, eles querem dar destaque com esse plano brasileiro de inteligência artificial a temas urgentes, como mudanças climáticas, transição energética, financiamento da ciência, política de apoio à inovação às empresas e transição demográfica no mundo. A gente está aguardando aqui os detalhes, só depois é que a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, vai detalhar aqui para a gente. Ideal seria o mundo se livrar desse monopólio das grandes plataformas. Agora, eu não serei eu a dizer se é possível ou não. Alguém aqui... Eu acho que no caso do governo, ele está muito preocupado com a inteligência artificial generativa no sentido mais amplo de redução de postos de trabalho. Todos os estudos mostram que essa redução é na casa das dezenas de milhões de empregos. O que o governo pode fazer, além de usar a IA em benefício do contribuinte nos próprios ministérios, serviços, programas e projetos, deve ser um dos braços desse plano de inteligência artificial, seguramente é isso. O outro, óbvio, a regulação e o uso no Brasil, mas é preciso que o governo ele veja formas de requalificar o trabalhador, porque esse trabalhador ele não vai ter emprego, não. Em várias profissões vão sumir, outras vão aparecer. Então, requalifica o trabalhador. Por exemplo, adota a jornada de 4 dias, que tem como você manter um certo nível de emprego se você promove escalas com as pessoas trabalhando menos. Então, são desafios que o Brasil precisa se debruçar já, agora. Como gosta de dizer a Poliana aqui, isso é para ontem. Marco Feliciano não aceita isso aí, não. O deputado Marco Feliciano já disse que o Brasil é um país que tem que se espelhar nos Estados Unidos e no Japão, países onde o empregado trabalha até a exaustão. O empregado trabalha até a exaustão, professor Vila. Pode ser que ele não goste da lei de 13 de maio de 1888, né? Acho que é uma lei comunista, né? É uma lei comunista e tal. Pode ser. Agora, é bom lembrar que esse é um dilema, sem ser chato, histórico, né? Porque no começo do século XIX, na Inglaterra, você tem a destruição das máquinas, o chamado movimento ludista, né? Pelo Ned Ludd, que era o líder, né? Inclusive, o Lord Byron percorre a região e faz um belo discurso na Câmara dos Lordes, que tem até no meu livro, apresentando a situação de destruição de empregos nas indústrias mais antigas da Inglaterra, naquele momento e no início do século XIX. Então, com a introdução de máquinas ia ter emprego. A história mostrou que não foi assim, né? Então, sempre tem esses novos desafios. Claro que agora também é um grande desafio a inteligência artificial, mas é como, e aí o presidente tem razão, e toda a equipe, precisa ser um trabalho de equipe, consultar os grandes especialistas brasileiros, né? Os grandes cientistas, para que possa efetivamente fazer com que a inteligência artificial gere empregos, como ele bem destacou, e não destrua empregos. Agora, para gerar empregos, aí entra na sua questão, Ariel e Ari, ou seja, é necessário a gente qualificar melhor a nossa força de trabalho. E aí voltamos a um problema desde 1500, a questão da
educação. Né? E investimento em ciência e tecnologia. Olha aqui, ó. Imagina os prefeitos pensando, eles estão achando caro sua proposta. Mas olha aqui, viu, Ari? Na comissão lá da Câmara foi tratada essa questão do trabalho, da jornada, 6 por 1 para 5 por 2 ou 4 por 3, certo? E aí o Feliciano se manifestou. Tá aí, ó, resgatamos o vídeo dele na comissão, olha aí, ó. Érica Hilton, que requer a realização da audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1 junto ao movimento Vida Além do Trabalho. Quem encaminha é o deputado Marco Feliciano. Com a palavra, deputado. Senhor presidente, nós do PL não temos nenhum tipo de dificuldade com nenhum tipo de audiência pública, até porque aqui é a casa do debate. Todos os assuntos, por mais esdrúxulos que sejam, precisam ser debatidos. Todavia, como não houve acordo, então nós vamos aqui usar aquilo que nós, como oposição, sempre fazemos, que é o nosso kit de obstrução. O requerimento 51 de 2024 da senhora Érica Hilton, que fala aqui sobre a realização de uma audiência pública para debater a redução da jornada de trabalho e o fim da jornada 6 por 1, junto do movimento Vida Além do Trabalho. Pelo que eu entendo aqui, se propor que essa Câmara dos Deputados se debruce sobre um assunto para diminuir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro. Parece que para 4 dias da semana e diminuir ainda para 6 horas de trabalho. Eu acho isso uma excrescência, pessoalmente falando. Né? Acho que o ser humano ele é digno do seu trabalho e todo trabalho dignifica o homem. E nós temos um país que precisa crescer. E só há crescimento se houver trabalho. Democracias sérias e maduras como os Estados Unidos da América, como o Japão, todas as pessoas trabalham até a exaustão para verem a prosperidade, a riqueza e tudo mais. Para mim, para nós, o PL, inclusive, o maior método de trabalho social ou de ação social que o governo possa fazer para o ser humano é dar a ele trabalho. Então... Respondeu a você, Ari? Ele está muito desinformado. Não, porque esses países todos já estão adotando, alguns, como o Reino Unido, com mais empresas. No Brasil já tem, inclusive, o deputado. No Brasil já tem várias empresas que adotaram, e as que adotaram já anunciaram, vão permanecer com a jornada de 4 dias, porque não caiu a produtividade. A produtividade permaneceu a mesma, em alguns casos até aumentou, e o trabalhador tem ali um dia de folga, que não é necessariamente a sexta-feira a mais, isso é negociado, as empresas buscam o seu formato. Pelo contrário, a produtividade se mantém, a lucratividade se mantém, e você tem como assegurar o emprego que já existe ou até expandir o número de postos de trabalho. Será que ele ia aguentar a jornada de trabalho essa que ele defende? Até a exaustão? Duvido muito. Ora, claro, se ele quer para os outros é porque ele pratica. Eu imagino que ele vá até a exaustão, Apoliana. E até a exaustão do descanso, né? Professor Vila falou aí no tal de 13 de maio. O pastor, acho que não conhece esse 13 de maio, não. Foi quando isso aí? Que dia foi isso aí, professor? Quando foi isso? Foi isso. Eu acho que foi em 1888, quase ontem. Né? Agora, ele falar em exaustão de trabalho, eu queria que ele mostrasse a carteira profissional dele, para quantos anos ele trabalhou na vida dele. Ele, quando fala, ele fez agora harmonização facial, hein? Note, eu lembro da Boca de Ouro, 150 mil reais. E lembro também a ele que em Brasília ele trabalha 2 dias e meio. Então, lá já tem essa questão resolvida. Só que precisa estender para o Brasil, pastor, em nome de Jesus e Deus no comando. Não, mas se eles tiverem a carga... Se a gente tiver a carga horária deles, eu também quero o salário deles. Raniele Veloso, obrigado, Raniele. Até amanhã.